Então, os conceitos fundamentais da história. Então, a teoria da história, ela traz uma multiplicidade de sentidos, né? E por que ela traz essa multiplicidade? Porque é um campo da ciência que é interdisciplinar, né? Ele se liga a outras áreas como as ciências sociais, os estudos culturais, a própria filosofia, a própria política, né? E o fato da história produzir ciência, né, faz com que ela seja um contraponto aos pensamentos anteriores ou antigos, né? Pensamento mítico, pensamento teológico, né? O mítico dos mitos gregos, a própria teologia, né? Ter um Deus, o criador de tudo, né? E Mark Bloch, ele fala, né, que a teoria da história nada mais é do que a pesquisa das ações dos homens no tempo. Isso é história, né? Como ciência. E como essas ações dos homens alteram o meio e evoluem ao longo do tempo, elas são uma constante preocupação dos historiadores, né? Que é marcada pelo tempo e por circunstâncias específicas. E essas se atrelam normalmente às suas correntes de pensamento. Correntes de pensamento destes historiadores, ou dos historiadores, né? Então, o que são as correntes de pensamento? Elas são as escolas históricas. E ao longo, né, da evolução da história como ciência, nós tínhamos três grandes escolas, ou temos três grandes escolas, né, que é a escola metódica, a escola marxista e a escola dos análises. Né? A escola metódica ela é representada por Auguste Comte, né, o positivista francês, ou criador do positivismo francês, pelo historicista alemão o Leopold von Ranke, que é o criador do historicismo. Né? Nós temos a escola marxista, que se baseia nas publicações de Karl Marx e Friedrich Engels, né? Que essa que se caracteriza por explicar a história da humanidade através da evolução dialética dos modos de produção. E a outra grande escola, que é a escola dos análises, fundada por Bloch e Favre, né? Que ela se caracteriza por deixar deixa a política fora do foco central da história e começa a focar as demais áreas sociais, culturais, sob a ótica do povo, né? Acaba deixando de ser uma visão apenas elitista e começa a ver uma visão mais de baixo, né? Thomas Kuhn, né, ele fala com relação à caracterização que essas escolas fazem em relação aos paradigmas científicos, né? Então, os métodos que essas escolas utilizam ao longo do tempo caracterizam paradigmas, e esses paradigmas eles ajudam a responder as questões de acordo com aquele tempo e aquela sociedade em que está inserido. O que acontece? Com o tempo, esses métodos eles não respondem mais. Ou seja, esses paradigmas dessa escola eles são finitos e eles precisam se renovar. E a isso ele chama de revoluções científicas. Né? Então, da mesma forma, não existe um paradigma único que você consiga universalizar ele para você ter como uma receita de bolo, como a gente diz, né? Então, para que se consiga ligar estas áreas de concentração, né, ou abrangência, para se ter uma abrangência maior nas áreas, né, já que esse paradigma único é inconcebível, se tem o conceito de matriz disciplinar. Né? Ou seja, as discussões em termos de métodos e relações, as quais buscam certa verdade histórica, são normalizadas dentro dessa matriz. Né? Ou seja, então uma matriz ela corresponde a várias correntes e elas são ligadas dentro dessa matriz, né, por alguns pontos em comum e que já são pacificados entre os cientistas ou os historiadores. Uma das coisas que é certa e sabida é que as fontes históricas já é um termo pacificado, né, entre os historiadores. O que é fonte histórica, né? E existem também dentro da história subespecialidades, né, que também se chama como campo histórico, né, que é responsável pela multiplicação dos espaços dentro da própria história. Esse campo histórico ele pode ser configurado por dentro e por fora, né, sendo a base da espacialidade e da temporalidade do horizonte de estudo. Né? Então, para você entender esses vários campos da história, existem três conceitos básicos, que é a dimensão, a abordagem e o domínio. Né? Então, a dimensão ela é compreendida como um enfoque dado por um determinado historiador, ou seja, aquele tema que eu trago em primeiro plano no seu horizonte de estudo, ou seja, a dimensão política, a dimensão cultural, econômica, demográfica. Isso é a dimensão do estudo.
Outro fator, então, a abordagem, né? É a forma como você faz a história, é o modo de fazer a história, né? Ele pode ser utilizadas as fontes de histórias orais, histórias seriais, as micro-histórias. E, por fim, o domínio. O domínio, ele surge de certas temáticas. Os objetos de pesquisa motivados por eventos sociais e políticos. O que seria isso? A história da mulher, a história do direito, a história rural, né? E o que nós podemos ter desses conceitos da história, né? Que não pode haver um método único de pesquisa das diversas áreas para todos os historiadores. Isso é inconcebível. Né? E que cada pesquisador, conforme o tema escolhido, deve optar por uma metodologia que melhor se aplica à sociedade e ao tempo que ele estuda e quando estuda. Então, portanto, para nós, né, do campo da história, reconhecer a diversidade de métodos é o que estabelece a teoria da história como um campo científico. Obrigado.